Olá, eu sou Felipe Pereira Malman, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje venho falar um pouquinho com vocês a respeito da utilização do processo eletrônico através de um computador Mac. Hoje a gente sabe que nenhum dos mais de 40 sistemas de processo eletrônico que existem no país estão homologados para trabalhar com o sistema operacional do Mac, né? Então os tribunais atendem o Windows, porque é uma fatia muito maior do mercado de usuários, e a gente acaba ficando de lado, inclusive o pessoal que gostaria também de usar Linux para fazer o trabalho diário. Então, eu venho dizer para vocês que, num primeiro momento, analisem muito essa migração. Se estão pensando em abandonar um sistema, um computador, um PC, para começar a utilizar um Mac, vejam bem da necessidade de por que é que vai ser feita essa migração, porque realmente a vida hoje do advogado no processo eletrônico está muito dura, está muito difícil. Nós temos que nos preocupar com questões tecnológicas que nós não nos preocupávamos há um tempo atrás. E o usuário de Mac, ele tem essa dificuldade aí multiplicada por 4 ou 5. Então, a vida do usuário de Mac ela é muito mais difícil do que o usuário convencional, e a do usuário convencional já é dura. Então, depois de desmotivá-los a usar o Mac, eu vou dar alternativas para que vocês utilizem o Mac, né? Eu sou um desses teimosos que entendo que o tribunal não pode determinar com que máquina que eu vou trabalhar, nenhum dos tribunais, né? Eu tenho que ser capaz de optar qual vai ser a minha ferramenta de trabalho, respeitando, claro, alguns requisitos mínimos, mas o processamento, que é o que eu preciso, eu tenho aqui. Então, eu entendo que o Mac ele me traz maior segurança quanto aos dados, os meus clientes. Ele me traz facilidade, uma agilidade na minha rotina, no meu dia a dia. Depois que tu converte e tu passa do Windows para o Mac, tu tem uma pequena curva de aprendizado ali, porque o sistema ele é completamente diferente, né? E isso é importante deixar registrado. A gente tem muitos casos de colegas que vêm pedindo ajuda para ver como é que vai configurar o processo eletrônico para trabalhar no Mac, e às vezes a gente identifica que ele comprou aquele computador porque o computador é bonito. E é preciso tomar cuidado, porque é uma máquina cara, não dá para comprar por impulso, e tem que saber o que está sendo feito, tem que se estudar, se avaliar bem antes. Se não tem conhecimento técnico, chama um técnico para bater um papo, ver se seria essa a melhor opção, se seria o ideal passar a utilizar o Mac. Vindo pro lado bom da coisa, né, e passando a utilizar o Mac, eu costumo dizer que nós somos poucos, é uma porcentagem pequena hoje ainda de advogados, juízes, desembargadores, enfim, membros do Poder Judiciário que se utilizam do Mac para os seus afazeres. Hoje em dia a gente tem feito verdadeiras comunidades na internet para troca de informações. Então aqui eu vou dar algumas alternativas para auxiliá-los a trabalhar com o Mac, mas não vou dizer nada em definitivo, porque sempre que o sistema muda, qualquer dos sistemas de processo eletrônico, a gente tem que sair atrás para ver como é que vai fazer para adaptar e começar a fazer o nosso computador poder operar nessa nova sistemática, tá? Então, a primeira dica que eu tenho é: contate mais advogados que têm Mac, comecem a trocar informações, trocar figurinhas. Isso a gente tem feito com todos os presidentes de CDTI, a gente tem trocado informação, e é importante que se tenha uma rede de contatos próximas a vocês, tá? Então eu vou mostrar basicamente como é que a gente instala o certificado, e eu vou só ilustrar porque aqui, como no meu computador já está instalado, se eu fizer uma instalação por cima, eu desconfiguro a minha máquina, tá? Então eu vou recomendar para vocês, eu não sei se está dando para ler ok aí na tela, mas o endereço é acoab.com.br, que é o site da OAB enquanto autoridade certificadora. Vocês vão ver ali nesse site que tu tem a barra azul, que é a barra para compra, agendamento, renovação, e a barra vermelha, que eu costumo brincar, que é a barra do pânico, tá? Então aqui nós vamos usar para instalar, para testar o certificado, para ver se algumas dicas de uso e dúvidas frequentes, tá? Nós vamos usar a barrinha vermelha e nós vamos clicar aqui para começar o processo de instalação. E é muito intuitivo, tá?
ele pergunta para vocês qual é o sistema operacional que tu vai utilizar, o Windows ou Mac. No nosso caso, vamos selecionar o Mac. Eu vou dizer qual dos dois certificados que eu estou usando, se é por token ou por cartão mais leitora. Importante uma dica aqui, se vocês puderem optar, optem pelo token. Enquanto que no cartão mais leitora eu tenho que providenciar meios de o meu computador reconhecer os drivers da leitora, reconhecer a leitora e mais reconhecer o certificado, eu tenho uma dupla possibilidade de dar problema. O token ele é plug and play, então tu espetou, ele reconhece, e aí tu só tem que instalar os drivers de cadeia certificadora, além do que o token é mais duradouro, se a gente pode dizer, né? Porque a carteirinha, tu vai pedir um processo no fórum e alguém arrasta ela em cima do balcão, provavelmente tu vai perder esse certificado, porque é muito sensível aquele chip. E o token, como eu costumo dizer, dá para passar com ônibus em cima dele e se bobear do outro lado ele sai funcionando de novo. Então, se puderem escolher, optem pelo token. Na minha opinião, é a melhor escolha, tá? E aí aqui eu vou dizer qual dos tokens que eu tenho. No meu caso aqui é o GDBIRD. Eu vou clicar nele. Vamos esperar a página carregar. E aí aqui, o site da certificadora da OAB vai dizer automaticamente qual os drivers, quais são os programas que eu preciso para operacionalizar e começar a trabalhar com o meu Mac. Feito isso, nós veremos 4 arquivos aqui para instalação, que é o driver da SafeSign, o driver do token, o Java e a hierarquia, que é a cadeia certificadora, que vai fazer todo o processo no meio do nosso trabalho. É importante que nós instalemos os 4 arquivos. No Windows é recomendado isso, no Mac eu também gosto de fazer, eu reinicio a máquina depois que eu fiz tudo isso e volto para essa tela. E aí eu vou para o teste do certificado, tá? E aí aqui eu vou clicar nessa URLzinha aqui embaixo, que é o link que permite que usuários de Windows e de Mac façam o teste. Aí eu vou cair lá no site do ECAC, que é da Receita Federal. Se eu conseguir me logar com o meu token e com a minha senha, tá ok, tá funcionando. A partir de agora nós vamos ter uma outra espécie de problemas que é dentro dos sistemas de processo eletrônico, mas está funcionando, o token está conseguindo se comunicar com a máquina e a máquina com os servidores externos. Tá tudo ok, tá? A partir daí, eu passo para vocês a minha percepção dos tribunais de origem, né? Eu aqui falo para advogados de todo o país e vocês vão ter que ver em cada tribunal, né? No seu tribunal aí que você peticiona, como é que está funcionando. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu consigo no TRT4, na Justiça do Trabalho, peticionar dentro do meu Mac. Bem como eu estou aqui, eu abro o Mozilla Firefox e eu entro no sistema do PJE-JT e saio peticionando no Mac puro, que isso é o que a gente deseja, peticionar no ambiente do Mac. Em contrapartida, eu tenho o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu não consigo fazer esse peticionamento puro. Por dentro, simplesmente instalei e vou começar a peticionar. E isso se dá porque depende do mecanismo que cada tribunal, de cada detentor do sistema, se utiliza para reconhecer o certificado. Na hora que a gente entra no sistema e coloca o PIN ali e faz o acesso, e quando a gente assina esse módulo de reconhecimento do certificado, ele é chamado para fazer a verificação se o advogado é quem ele diz que é, né? Então, é importante que a gente fique atento, normalmente quando o tribunal vai mudar essa tecnologia, porque é nesse momento que o tribunal pode agradar a todos os usuários de sistema. O nosso maior problema é a tecnologia que é adotada no verificador, quando a gente entra no sistema ou quando a gente vai fazer a assinatura das nossas peças. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul eu não consigo peticionar dentro do TJ, abrindo o Firefox aqui e colocando meu usuário e senha, mesmo estando tudo ok, funcionando bonitinho na minha máquina. Minha máquina está configurada, também não tem problema no tribunal, não estou conseguindo. O que eu vou fazer?
nesse sistema do Rio Grande do Sul, e aí é por isso da particularidade, vocês têm que verificar no tribunal de vocês se ele aceita a assinatura externa. Como é que funciona a assinatura externa? Aqui eu deixo a dica de um software que é bacana baixar, mesmo que no seu estado funcione todas as assinaturas, é importante ter um assinador externo, tá? Então eu vou recomendar para vocês que vão na página de downloads lá do Projude da Bahia. Chegando aqui, clique em download, em novo assinador, e vocês vão conseguir fazer o download do assinador externo em Java. É importante lembrar que não precisa baixar aqui no Projude da Bahia, que é uma ferramenta que eu baixei agora, testei, está funcionando bem. Qualquer assinador externo em Java vai correr bem no Linux, no Mac e no Windows, tá? Então, de posse do assinador, eu já vou até abrir ele aqui. Ele é uma ferramentinha pequenininha, tá? E ele serve para assinar documentos externos, tá? E aí é importante a gente lembrar que o token, o certificado digital, ele não serve só para fazer peticionamento dentro dos sistemas do judiciário. Serve para me firmar contratos, daqui a pouco com outro colega advogado, com um cliente, com um fornecedor, eu posso assinar contratos com esse certificado digital. Então, a ferramenta do assinador, ela vai servir para quem tem problema com o peticionamento eletrônico no Mac e para quem não tem, tá? Então, vamos fazer uma simulação rápida aqui de como que a gente assina um PDF externo ao sistema do judiciário, tá? Importante só lembrar que aqui, ó, ele vem selecionado o certificado A1. O nosso certificado é o A3, então muda aqui, porque se deixar selecionado aquele certificado ali, vai dar problema, tá? Vamos localizar o arquivo PDF que vai ser assinado agora, que nós vamos usar o teste.pdf aqui, e eu vou colocar a senha do meu certificado. Tá? Vou clicar em assinar, ele vai sumir um pouquinho enquanto ele processa o arquivo e já vai me retornar com o arquivo assinado. Aqui ele está me informando que o arquivo foi assinado com sucesso, pergunta se eu quero fazer uma coassinatura, se eu quero inserir outro certificado e assinar junto ou não, porque eu não vou assinar mais nada, vou clicar em concluir, ele vai fechar o meu arquivo, tá? E aí nós vamos ver lá o que aconteceu na área de trabalho. Na área de trabalho, aparece o teste.pdf, que é o meu arquivo, é minha petição, é o meu contrato, é o arquivo que eu queria assinar. E aqui, depois que ele passou por aquele assinador externo, ele gera o teste.p7s, que é o arquivo assinado digitalmente. Se no seu estado, no tribunal, que tu quer peticionar, eles aceitam o arquivo assinado de forma externa, tu vai juntar aqui a inicial.p7s, documento.p7s, procuração.p7s, prova.p7s, todos os arquivos já assinados, e aí eu não junto o teste, o arquivo .pdf, eu vou juntar só os arquivos .p7s. E aí o que acontece? Quando eu entro na ferramenta do tribunal com esse arquivo, ele não vai mais me abrir a opção de assinar com o meu certificado. Ele já vai identificar que o documento já está assinado. E a próxima etapa vai ser o protocolizar e mandar para dentro do tribunal. Tá? Então, isso seria uma ferramenta. Lá no Rio Grande do Sul, como eu não consigo acessar a ferramenta com o meu certificado, eu posso assinar tudo de forma externa, aí eu entro com o login e senha, subo os arquivos assinados e envio, sem problema nenhum. E aí eu posso enviar até pelo Safari. Eu não preciso enviar pelo Firefox, por exemplo, que é o coringa aí dos processos eletrônicos, é o que melhor funciona hoje em dia. Então eu posso enviar diretamente pelo meu browser de preferência, sem problema nenhum. E nos casos em que não funciona a ferramenta, o tribunal não aceita o arquivo assinado na forma externa, só nos resta uma alternativa, que é virtualizar uma versão do Windows dentro da nossa máquina, né? E nessa fase inicial eu sei que é complicado, que não é tão agradável para os usuários de Mac, mas a gente tem que ter uma máquina capaz de processar as nossas demandas e que a gente possa trabalhar. Então eu hoje aqui eu tenho virtualizado uma versão de Windows e eu não vou passar aperto. Se eu precisar realizar qualquer operação aqui, eu vou conseguir. E aí deixo dicas de softwares que vocês podem utilizar para virtualizar o Windows, tá?
Parallels é uma opção interessante, só que é paga. Ele abre janelas do sistema operacional dentro do Mac, sem fazer com que o Mac tenha que ser reiniciado. E eu tenho alternativamente uma ferramenta que agora eu estou usando, eu tenho Parallels, mas estou usando uma que é gratuita e ela é nativa do Mac, e é por isso que eu estou utilizando, que é o Boot Camp. Ela é uma ferramenta que deixa o sistema operacional da Microsoft rodando muito veloz, utilizando toda a potência da máquina, só com Windows. Mas, quando eu quero acessar essa versão do sistema operacional, eu tenho que reiniciar o Mac e informar que eu quero logar pelo Windows. Ele fica um dual boot, tá? Não entendeu o que eu estou falando? Procura a ajuda de um técnico, de alguém que auxilia a fazer. Precisa saber que tu tem que ter uma versão virtualizada do Windows dentro da máquina, para não passar aperto diante do processo eletrônico, tá? Então não conseguiu de jeito nenhum, não vai perder o prazo. Lembrando, virtualizou uma versão nova do Windows dentro da máquina, vai ter que fazer toda aquela instalação lá do certificado que eu passei para vocês do ACOAB. Só que daí selecionando o Windows, o token correto, novamente instalar. Não vai achar que está instalado no Mac, que tu vai entrar no Windows e vai sair funcionando. Não vai, tem que fazer instalação com os drivers específicos para aquele sistema operacional. Eu tentei em poucos minutos passar o básico aqui para que o usuário consiga sobreviver com o Mac. E a partir daí a gente segue construindo na internet maior conhecimento, a ENA sempre disponibilizando cursos nesse sentido, para que a gente possa ampliar ainda mais o poder de uso dos usuários de sistemas minoritários dentro do sistema de processo eletrônico. Muito obrigado e até a próxima.